Olá pessoal, me chamo Kaline Carvalho, sou estudante do terceiro período de Pedagogia pela UFAL. E neste vídeo nós trouxemos dois pontos importantes que vão permear a nossa discussão. O primeiro ponto é a importância da educação para a emancipação e o segundo ponto nós vamos fazer uma ligação à crítica feita por Marx ao termo cidadania. Bom, pessoal, meu nome é Alexandre, sou aluno do terceiro período do curso de Pedagogia. O norte do nosso vídeo será a participação de 3 entrevistados que irão responder as mesmas perguntas e, a partir de suas respostas, nós vamos fazer uma reflexão acerca da educação emancipatória que é discutida no texto. Meu nome é Maria José Mendonça de Carvalho, tenho 67 anos, sou viúva. Vó, vou fazer algumas perguntas, a senhora responde do jeito que a senhora quiser, tá certo? A primeira pergunta. Você acha que a educação é importante na sua vida, por quê? Sim, a educação é importante para você ser alguém na vida, né? Quem teve condição de estudar, né? Como eu não tive condição de estudar, a minha vida desde pequena foi sempre trabalhar como doméstica. Pronto, a outra pergunta. Você acha que a educação pode ajudar as pessoas a terem mais oportunidades de trabalho? Com certeza, que as pessoas que não estudam hoje, até para varrer a rua, tem que ter estudo, senão não consegue emprego. Pronto, terceira pergunta. Você já pensou em que profissão gostaria de seguir se tivesse tido a oportunidade de estudar? Sim, se eu na minha juventude eu tivesse condição de estudar, é uma coisa que eu sempre gostei de fazer, é ajudar crianças, essas crianças que são abandonadas, e os velhinhos e as vovozinhas que são abandonadas pelas suas famílias. E por que a senhora não teve a oportunidade de estudar quando era jovem? Sim, eu não tive oportunidade de estudar porque eu sou do interior, chamado Ibateguara, e a gente morava sempre no sítio dos outros, e a gente não tinha condição. Eu comecei a trabalhar muito nova, assim, em roçado, trabalhando em corte de cana, e a gente não tinha condição de estudar. E a última pergunta. Você acha que a educação pode ajudar a combater a desigualdade que existe na nossa sociedade? Sim, com certeza, né? Que a educação começa por onde? Começa por casa, seus pais, suas mães, tendo condição de botar seus filhos para estudar, para se formar, para ser alguém na vida. Porque é um orgulho para uma mãe, para um pai, ter um filho que faça uma faculdade, né? Que antigamente ninguém tinha condição, só os filhos de rico que faziam uma faculdade. E hoje as pessoas humildes têm condição de fazer uma faculdade. Então, minha gente, para quem não conhece, essa primeira entrevistada é a minha avó. E nós escolhemos ela para responder essas perguntas porque ela tem relatos de vida bem interessantes. E aí, eu destaquei 3 pontos importantes para a gente tirados da entrevista dela, para a gente refletir. O primeiro ponto é a questão do acesso à educação, porque ela destaca que só não teve acesso à educação porque não tinha condição, enquanto os filhos dos ricos estavam lá tendo a sua educação plenamente, os filhos dos pobres não podiam estudar porque tinham que dedicar a sua vida toda ao trabalho, como é o caso da minha avó, porque ela trabalhou bastante anos, né, como doméstica. E essa é a primeiro ponto para a gente refletir. O segundo ponto é a questão de como o capitalismo destrói sonhos, porque a minha avó relata, né, que ela sempre teve vontade de trabalhar com uma profissão que cuidasse de crianças, de idosos. Então a gente percebe que era um sonho dela que ela não pôde pôr em prática porque não teve condição de ter esse acesso à educação, né? E o último ponto, que ela fala já no finalzinho do vídeo, que é bastante interessante, é quando ela toma essa consciência e diz, né, que antigamente só o filho do rico que podia fazer faculdade. E hoje em dia o filho do pobre também consegue chegar até uma faculdade, fazer uma faculdade. Então, esses pontos, ele
eles têm ligações entre si e é bom pra gente perceber como funciona o ciclo vicioso do capitalismo, né? O ciclo vicioso de exploração da nossa mão de obra e como é cruel a gente ter que vender nossos sonhos para poder ter que trabalhar, ter que sustentar a família e desde muito nova, né? Para poder cuidar dos irmãos e tudo mais. Essa entrevista é bastante interessante para a gente refletir como funciona esse ciclo e como faz falta, né, uma educação voltada para a emancipação. Bom, pessoal, o nosso próximo entrevistado é uma pessoa que, apesar de vir de uma família de classe trabalhadora, teve acesso à educação, desde a educação básica, é aluno da UFAL, do curso de História. Trouxemos ele porque ele é uma pessoa que podemos dizer que tem uma consciência crítica sobre assuntos que permeiam a sociedade. Fala, gente, eu sou Anderson Lobo, tenho 33 anos, estou me graduando em História pela Universidade Federal de Alagoas, sou servidor público, merendeiro escolar, representante comercial e criador de conteúdo digital nas horas vagas. Você acha que a educação pode ajudar a combater a desigualdade social? Por quê? Com certeza, a educação ela é uma ferramenta que ajuda no combate à desigualdade social, porém ela sozinha não consegue fazer isso. Ela otimiza e ela qualifica as pessoas, né? Tanto para o mundo do trabalho quanto também para as sociabilidades e tudo. Mas ela não consegue por si só gerar oportunidades no mundo do trabalho. Ela tem que vir num bojo de várias outras ferramentas que possam fomentar essa mudança, né? E não apenas mudança, não apenas economicamente falando, mas também relacionada a toda a sociedade. Como você acha que a educação pode ajudar as pessoas a terem mais oportunidades de trabalho? A educação ela não consegue fazer isso sozinha, porque é necessário que tenha um complexo que envolva também a economia. Mas ela abre o leque de possibilidades para que você possa mudar de profissão ou se especializar na própria profissão e daí por diante. Então, a partir desse momento em que você, por exemplo, faz uma graduação, vai para uma pós-graduação, mestrado, doutorado, você consegue galgar novos degraus. Trazendo como pontos reflexivos sobre o entrevistado, nós temos o pensamento de que, como é bem falado nos textos, que a educação é um dos principais meios para assim atingir a emancipação humana. Através de uma educação que seja voltada para o senso crítico, para que as pessoas possam contestar um pouco o meio que a cerca. Uma educação diferente da que é oferecida atualmente, que é a educação burguesa, ou seja, é uma educação crítica. Então, minha gente, vamos finalizar aqui nosso vídeo com a entrevista da Nicole. Nós resolvemos trazer esses 3 entrevistados em idades distintas para a gente fazer essa reflexão do que vem sendo passado de geração em geração. Por mais que nós não temos, de fato, uma educação para a emancipação, podemos perceber que a Nicole já apresenta um pensamento mais crítico da situação, por mais envergonhada que ela esteja no vídeo, é bastante proveitoso a gente refletir sobre as respostas que ela trouxe. Oi, meu nome é Nicole Santiago dos Santos, eu estudo no Pompeu Sarmento. Certo. Vamos lá, Nicole. Você acha que a educação é importante na sua vida? Por quê? Sim. Não sei dizer o porquê não. Sabe não? Pronto. E você acha que a educação pode ajudar as pessoas a terem mais oportunidade de trabalho? Sim. Por que você acha isso? Porque a educação é em primeiro lugar. Certo. Você já pensou em que profissão você gostaria de seguir quando crescer? Sim. Qual? Bombeiro. Bombeiro. Você acha que a educação vai te ajudar a alcançar esse objetivo de se tornar bombeira? Sim. Sim. Por que você acha? Pelo mesmo motivo que a educação vem em primeiro lugar. Primeiro lugar? Certo. E você sabe o que é desigualdade social? Sim. O que é desigualdade social? Tipo, uma pessoa
rica e uma pessoa pobre. Pronto, perfeito. Desigualdade social. Isso. Você acha que a educação pode ajudar a combater a desigualdade social? Sim. Sim. Você sabe explicar o porquê você acha isso? Porque a educação pode convencer os outros a combater com a... Desigualdade social. Uma ligação com a crítica ao termo cidadania que Marx faz é exatamente isso. Não há cidadania onde existe um governo autoritário, né? Onde existe um sistema de exploração. Então, por mais aperfeiçoada que a cidadania esteja, né? Que a gente pensa que chegamos num nível de evolução muito alto, de fato a gente está só se enganando e fortalecendo ainda mais a desigualdade social, porque a cidadania ela não está educando para os seres serem plenamente livres, pois, por mais que o trabalhador assalariado goze dos seus direitos, ele não está livre da exploração, ele não está livre do sistema de classes sociais. Então, por isso, a cidadania ela não forma para a emancipação humana. Essa é a crítica que resolvemos destacar aqui no nosso vídeo, que Marx faz. E aí, outro ponto, para finalizar, que a educação emancipadora, ela... E, por fim, vamos deixar aqui essa reflexão que o Ivo e o Tonetti trazem lá no texto, que é uma frase de Marx que diz o seguinte: os homens fazem a sua própria história, mas não a fazem arbitrariamente, nas condições escolhidas por eles, mas antes sob as condições diretamente herdadas e transmitidas pelo passado. Então, que a gente possa criar cada vez mais essa consciência crítica para passar para as futuras gerações, que tem como sim ser possível a gente educar para a emancipação, mas antes nós precisamos ter a consciência de que somos explorados para poder mudar essa situação. E é isso, espero que tenham gostado.